E aí, quando eu compartilho a tela aqui, às vezes não dá para visualizar ali muito vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir chamando, tá? Como eu não estou vendo ali na tela, porque agora eu estou vendo aqui na tela de apresentação, qualquer coisa, Rafa, me dá um alô. Não precisa deixar pergunta para o final, não. Vamos conversar aqui, vamos dividir aqui as nossas experiências, tá? Então, o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre gestão esportiva, que a gestão esportiva, ela ganha, sim, jogos, né? E como é que a gente faz para crescer, né? Crescer de uma forma estruturada, alçar voos maiores, sem depender exclusivamente de dinheiro, né? Tá trocando slide aí, pessoal? Por enquanto, não. Por enquanto, ainda está em gestão e experiência. Gestão esportiva ganha jogo, Rodrigo Lima. Agora sim. E agora? Agora Tá, sim. acho que não vou conseguir colocar a tela máxima. Vamos deixar isso aqui, então. Bom, gente, primeiro eu queria só passar aqui meu mini currículo para explicar para vocês como é que eu entrei nessa parada toda, né? Eu tenho 39 anos, eu sou formado em administração e da administração eu fui para psicologia, porque eu trabalhava com gestão de pessoas no meu trabalho e no nosso projeto esportivo a gente já chegou a ter quase 100 colaboradores, contando profissionais, contando jogadores, contando todo mundo. Então, a gente sabe que a gente tem que conversar de um jeitinho diferente, às vezes, com cada uma das pessoas, né? Então, eu fui para essa linha, depois para a linha de educação física, e depois todas as especializações que eu tinha era voltado para a parte de humanas, ou para a parte de gestão, e para a parte de marketing, né? Então, hoje, essa é a minha linha. Hoje é isso que eu faço. Trabalho muito com palestra também. Trabalho muito focado aqui na carreira do meu filho como jogador. E esse é o meu caminho. Estou vindo muito aqui para o Paraná. Não tinha tanto contato com o Paraná, com o basquete paranaense. Tinha trabalhado mais ali no litoral do Paraná, ali por Caiobá, Matinhos, Guaratuba. Disputado bastante competição por lá, não tanto fora dali, só algumas coisas pontuais, onde o nosso time adulto veio jogar em Maringá, veio jogar em Londrina, veio jogar em Campo Mourão, tá? Mas não muito fora disso. E agora a gente está ampliando um pouco esse leque, eu estou vindo com muito mais frequência aqui para o Paraná. Aqui também aqui um pouquinho de big numbers, um pouquinho o penúltimo slide aqui contando sobre meu currículo. Estou há 20 anos já no mercado trabalhando com basquete. Hoje, o Black Star, que é o clube do qual eu presido, tem 102 títulos conquistados ao longo dessa história. A gente já tem 20 anos, nós fizemos 20 anos no último ano. Temos 102 títulos conquistados nas mais diversas categorias. Tivemos mais de 1.000 atletas com passagens no clube, né, em todas as categorias. Trabalhamos em todos os naipes, tá? A gente trabalhou com masculino e feminino, nas mais diversas categorias, desde o baby, que a gente sempre trabalhou, que é o sub-10, que a gente chama, até o 40 mais, o 50 mais. Hoje a gente tem um time muito forte no 50 mais, nós somos bicampeões estaduais no 50 mais. E aí o projeto começou a ficar mais sério, né? Nosso projeto tem 20 anos e como é que ele começou? Ele começou com um grupo de amigos, onde todos eles jogavam na categoria de base, nas suas respectivas categorias de base, e a gente não queria perder esse vínculo, né? Todo mundo estourou sua idade, aí todo mundo entrou no mercado de trabalho, uns começaram a namorar, outros começaram a estudar, enfim, a constituir família, e a gente não queria perder esse vínculo. Então a gente montou o projeto de basquete, começou a trabalhar forte, só que como todo mundo já jogou na categoria de base, a gente foi ganhando, foi conquistando. E ao conquistar, foram vindo patrocínios, foram vindo, a seriedade foi aumentando, né? E aí, em 2019, a gente conseguiu o primeiro milhão com cotas de patrocínio. Em 2020, a gente conseguiu 2 milhões em contrato com cotas de patrocínio. Obviamente que quanto mais a gente consegue, mais gastos a gente tem, mais estrutura a gente tem. Quanto mais a gente vai para torneios, mais exigências os torneios têm. Então, por exemplo, quando a gente disputava campeonato brasileiro, a gente tinha uma série de exigências com relação à estrutura. Então, assim,
Só para a gente entrar no Campeonato Brasileiro da CBB, a gente tinha que investir pelo menos uns 20 mil ali em estrutura, numa parte de ginásio. Ou todos os atletas tinham que ter plano de saúde. Então, de novo, quanto mais a gente capta e mais a gente, às vezes, acaba sendo arrojado, mais a gente acaba gastando. Ao longo desse período, eu já investi pelo menos 350 mil nessa brincadeira como investidor. Já consegui restituir tudo isso, obviamente, mas é algo que a gente faz primeiro por gostar e depois a gente pensa no retorno. E um dos feitos que me deixou mais feliz foi que eu fui o presidente mais jovem do Brasil a disputar um nacional. E eu uso muito essa frase: faz com medo, mas faz. Cara, todas as vezes eu não tinha 100% de certeza. E muitas das vezes eu fiz com medo. E o medo faz com que a gente se cobre mais. Isso fez com que a gente alçasse voos maiores. Esse slide aqui mostra um pouquinho do slide da virada. Tá? Esse ano eu ganhei nós ganhamos 2 prêmios individuais. Eu ganhei como melhor gestor esportivo e a gente ganhou como... Foram 3 prêmios, desculpa. Melhor gestor esportivo, melhor rede social do sul do Brasil e ganhamos como melhor público do estadual, maior público. Isso me chamou a atenção porque nessa época nós não disputávamos competições a nível nacional, só estadual. E foi muito legal porque a gente já disputava aqui com equipes como o Basquete Joinville, como o Blumenau, outras equipes que disputavam competições nacionais. A gente conseguiu bolar uma estratégia para os dias de jogos a gente ter o maior número de público. E aí, onde a gente cresceu de uma forma bem mais acentuada foi quando a gente começou a disputar competições a nível nacional, quando o Black Star começou a disputar brasileiro, e principalmente quando a gente teve projetos aprovados pela lei de incentivo. Então, quando a gente falou daqueles números ali que começaram a entrar, esses números eles nunca vão entrar, e são utópicos a gente achar que isso vai entrar via patrocínio normal, via marketing. A grana ela vem mesmo quando as empresas podem abater do seu imposto de renda. Né? Quando elas abatem do seu próprio imposto de renda, se elas estão fazendo uma parceria com uma empresa boa do outro lado, cara, está saindo de graça para elas. Né? Então, é muita vantagem. E, para mim, o ciclo do sucesso é esse. Sabe? Isso não é uma regra, mas isso foi o que aconteceu conosco. Eu vejo que é uma trajetória semelhante à de vocês e é por isso que eu trouxe. Esse foi o nosso ciclo, sabe? O que acontece? Deixa eu só voltar ali, que acho que entrou alguém aqui. Só um segundinho, gente. Entrou o Felipe. Então, gente, esse aqui é o ciclo que eu vejo como ciclo de sucesso. E o que funciona? A categoria adulta, ela acaba sendo a força motriz. Ela acaba sendo a força que carrega e impulsiona o pessoal adiante. Mas para que um adulto funcione e funcione de uma forma oxigenada, a gente tem que ter a categoria de base. Então, os primeiros anos, quando a gente montou adulto, e montou um adulto competitivo, era só custo. Porque a gente tinha que obrigatoriamente trazer muita gente de fora, né? Porque a gente não tinha essa base, a gente não tinha essa transição. E depois é tudo que envolve a parte social. A parte social, ela é fundamental. Então, assim, por mais que a gente ache que o adulto, ela é o carro-chefe, é o que os empresários mais vão se empolgar para poder fazer um investimento, na verdade, eles querem um legado para a cidade. Então, todas as ações sociais e uma categoria de base quase sempre despertam mais desejo para muitos dos empresários. Então, a base ela sempre impulsionou o adulto. É importante ter o adulto para poder ter essa transição com a base, mas a base impulsionou o adulto. O pai do menino da base muitas vezes custeava algumas coisas no adulto. O cara que via que a gente estava fazendo projeto social, e principalmente projeto social com as crianças, custeava o adulto. Então, esse é um ciclo contínuo e um ciclo que deu muito certo aqui conosco. Né?
Então, é importante trabalhar esses 3 elos, esses 3 pilares. Nem sempre a gente pode trabalhar todos eles ao mesmo tempo. E a gente começou com um adulto, assim como vocês também começaram. A gente começou com um adulto amador, assim como vocês também começaram. E eu vejo toda essa transição muito semelhante, muito parecida, onde eu vejo vocês indo para uma linha social, que é o que está funcionando, onde eu vejo vocês indo para o trabalho de base, que também funciona para fechar todo esse elo. E a revolução do seu clube ou da sua carreira começa aqui, começa agora. Ela tem que começar por nós mesmos. Nós somos responsáveis por essa combinação. Tá? Vou puxar aqui para vocês, porque, como não estava aparecendo ali a apresentação completa, tá? Vou abrir aqui as imagens. O que a gente quer é a frase que está ali, do Rodrigo. O objetivo, qual que é o objetivo de tudo isso? O objetivo é transformar positivamente a vida das pessoas envolvidas em nosso dia a dia. Cara, se eu pedir para vocês contarem quanto vocês já tocaram a vida dessas pessoas, eu sei que vocês vão ter dezenas de histórias bonitas, né? E, cara, acho que a gente também. Se eu ficar contando aqui cada uma dessas histórias, eu vou ficar até amanhã. Mas eu vou contar uma mais recente, uma que eu tive essa semana. Como eu falei, a gente está muito forte na categoria 50 mais, né? E aí, um dentista, tem 55 anos, cara já bem estruturado, ele estava jogando e ele estava um tempão parado, jogou no Flamengo, jogou em diversos clubes, é um cara que sempre jogou a nível bem elevado e estava parado. Estava disputando a competição, foi campeão estadual, foi cestinha, e ele falou, cara, agora esse próximo mês que eu tive, depois de ser campeão, cara, foi um dos melhores meses da minha vida. Eu trabalhei diferente, eu namorei diferente com a minha mulher, era a válvula de escape que eu estava precisando. Então a gente impacta todo mundo, né? A gente impacta aqui, ó, uma família inteira, todos eles uniformizados. Cara, não tem preço. Ó, pessoal, essa camisa aqui de família, a gente vendeu mais de 100. É muito legal tu ver, pô, mais de 100 pessoas com uma camisa do Black Star escrito família. Tu vê crianças dessa idadezinha ali no ginásio. Isso é muito importante. Esse é o nosso objetivo, né? Quantas vezes a gente colocou dinheiro do nosso bolso, quantas vezes a gente colocou tempo, que tempo é dinheiro, né? Mas com que objetivo? E o objetivo é esse, cara. Independente de ser campeão, independente de começar a crescer, é bom a gente se sentir grande, é bom a gente ver evolução, mas, cara, pode ter certeza que a gente impacta muito, né? E a gente não tem nem noção de quanto a gente impacta na vida dessas pessoas. Tá mudando aí, gente? Foi pro chave de sucesso ali? Sim, sim. Beleza. E essa chave de sucesso aqui, eu acho que ela é fundamental, tá? E ela funciona perfeitamente. Não existe um clube, não existe um time, não existe uma categoria que vai funcionar com o resultado se não tiver esses 4 pilares. O descanso é tão importante quanto a alimentação, que é tão importante quanto o psicológico, que é tão importante quanto o treino. Ah, beleza, as bolinhas ali estão crescendo, mas é como se elas tivessem numa proporção semelhante. Cara, se tu não descansa, se tu vai para balada, dificilmente tu vai render, né? Por que que o, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho não foi mais craque do que ele já foi? Porque ele não descansava, porque era balada. Se a tua alimentação não for condizente, se você não tiver uma alimentação boa, isso vai impactar, né? Então, de novo, como eu falei, aqui a gente trabalhou com a categoria de base em núcleos onde tinha mais condição e outros onde tinha menos condição. Isso impactava, né? Se tu tiver fraco, tu não vai render. Se o teu psicológico não tiver bom, cara, tu não vai render, principalmente no basquete. Cara, basquete é muito difícil. E quantas vezes tu não acerta a primeira bola, cara, teu jogo não vai engrenar. E tu vai ficar tentando, tu vai ficar forçando. Né? Então, o psicológico é absurdo. Cara,
Quem viu já os documentários do Allen Iverson, viu que, pô, por ele ter sido mal assessorado, ele não foi um craque maior do que ele já foi. O Adriano Imperador, a mesma coisa. Então a gente vê muitas vezes esses pilares, cara, sendo mal trabalhados e, cara, às vezes não funciona. Eu tinha um treinador no nosso projeto, chamava Alberto Bial. E eu não entendia, cara, porque ele falava assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, eu quero um treino forte por dia, e equipe de rendimento, né? Eu quero um treino forte por dia e eu quero que esse treino forte seja das 4 às 6. Tá bom, beleza. E aí, no decorrer do restante do dia, vocês vão montar ali os complementos, né? Porque o cara vai ter que estudar, o cara vai ter que fazer treino individual, o cara vai ter que fazer o treino funcional dele, o cara vai ter que fazer a academia dele. Só que eu quero que depois do almoço, cara, todo mundo tire seu cochilinho. Todo mundo vai lá ver o Globo Esporte, vai ver o canal lá de esporte, lá ver a notícia lá dos gols do seu time do coração e vai tirar um cochilinho. Por quê? Porque é importante o descanso. Porque é importante a gente trabalhar todos esses pilares. E esses pilares aqui, a gente vai mostrar que, durante essa apresentação, que às vezes não precisa de muito dinheiro para fazer acontecer. Bom, essa foto aqui, eu queria dividir com vocês, eu sei que ela está um pouco pequena, tá? Mas a primeira foto ali é a foto do Barcelona, tá? É a foto do Barcelona de basquete. O time foi campeão espanhol e foi campeão europeu, não sei em que ano, tá? E a foto ali de baixo é a foto do Black Star, quando nós viemos fazer um amistoso aqui no Thalia contra o Coritiba. Um amistoso que a gente estava se preparando para disputar o Campeonato Brasileiro da CBB. Vocês veem alguma coisa que chama atenção, em comum, talvez, nessas duas fotos? Tem algum ponto aí que chama a atenção de vocês? Posso falar ou alguém quer Claro, tomar a claro. frente? Para mim, o que me chama a atenção é que basicamente eu não consigo ver diferença, a não ser a estrutura, né? Há uma estrutura ali no ginásio do Barcelona e tudo mais. Fora isso, você vê a organização dentro do que são os atletas, uma equipe de suporte, atletas bem posicionados. Você vê uma equipe onde provavelmente tem treinador, tem o cara da toalha, por exemplo, que ninguém fala, mas faz parte da equipe, o cara da água. Então você vê uma organização. Para mim, isso é um ponto que chama atenção, né? Quando você vê a organização dentro e mostra que fora de quadra também tem organização. Para mim o que me chamou a atenção nas duas imagens é isso. Legal. É mais ou menos por aí. Mais alguém quer falar? Então tá, eu vou seguir. Bom, gente, é exatamente isso que eu queria passar nessa imagem, né? Se vocês forem contar depois ali individualmente, nós temos mais pessoas na comissão técnica do Barcelona do que jogadores. Só um pouquinho aqui, entrou mais alguém aqui o Adriano aqui, só um pouquinho. Perfeito. Então, assim, ó, nós temos mais pessoas na comissão técnica do Barcelona do que jogadores. E ali no Black Star, a gente também tem mais pessoas da comissão técnica. Olha que engraçado, né? Então, as pessoas que não estão uniformizadas ali com o uniforme branco, elas são da comissão técnica, né? Então, o que a gente tem ali? A gente tem um cara responsável pela análise de desempenho, nós temos o fisioterapeuta, nós temos o treinador, temos o preparador físico e nós temos um auxiliar do preparador físico, porque esse auxiliar do preparador físico ele já trabalha com a base e aí ele está pegando todo esse jeito. Nós temos um outro auxiliar técnico. Olha lá, a gente está levando o cara de análise de desempenho, que é fundamental para todo esse processo. Fora o que não apareceu aí na foto, fora o pessoal de marketing, fora o pessoal que foi tirar foto, fora todo um projeto e um contexto que a gente tem por trás que tem que ser trabalhado. Só que isso, infelizmente, as pessoas veem como custo e acaba sendo meio que utópico hoje na realidade do Brasil, né? Por quê? Aí a gente entra nesse slide aqui que é um você sabia, que é bem importante. Por quê? Porque sempre nos times de ponta da Europa,
o número de comissão técnica é maior que o número de atletas. E, de novo, isso aqui não funciona, né? E aqui tem um ponto muito interessante. Na Europa, o fisioterapeuta e o preparador físico que montam o planejamento do time. Não é o treinador que monta o cronograma de como vai ser a semana. É o fisioterapeuta e o preparador físico. Isso é uma responsabilidade deles na Europa. Tá? Isso não se remete só para basquete, tá? Se remete para futebol também. E olha só que legal, cara. E por que eles que montam o treino? Porque eles sabem quem está bem, quem está mal, quem está voltando de lesão, quem não está voltando de lesão, e como a gente tem que moderar os treinos de acordo com a semana. Então, se na semana nós vamos ter jogo na quarta e no domingo, a gente vai moderar os treinos com intensidades diferentes, né? Tem período onde a gente tem que fazer a nossa recuperação. Aqui tem um outro, você sabia, muito interessante, tá? 95% dos times europeus têm um nutricionista, um analista de desempenho e um psicólogo. Tem esses 3 caras. Isso aqui nós estamos falando de vôlei, basquete e futebol, tá? Na Europa. Enquanto no Brasil, apenas 13% das equipes profissionais têm esses 3 caras trabalhando, né? Analista de desempenho, poxa, é um nome que está muito em alta, quase todos os times de Série A de futebol têm, né? Mas, cara, eles não têm um psicólogo, eles têm um psicólogo lá que eles freelam ali um trabalho, ou eles têm um nutricionistas que eles fazem isso de uma forma pontual. E lembra quando eu trabalhei aquelas 4 chaves do sucesso, que era o descanso, que era o pilar psicológico, que era a nutrição e que era o treino? Então não adianta a gente ter um puta treinador, não adianta a gente investir num puta treinador se a gente não tem todo esse processo de descanso, de reabilitação do jogador, todo esse tipo de preocupação, né? Então isso é bem importante. Show. Bom, e o feito, ele é melhor do que o perfeito, tá, gente? Então, o primeiro passo de tudo é a gente fazer. Tá? A gente tem que dar o primeiro passo. Se a gente não dá o primeiro passo, as coisas não saem do lugar, né? E aquilo que eu comentei, o nosso primeiro passo, na maior parte dos anos, foi sem dinheiro. Foi na cara e na coragem, mas com um planejamento, né? Então, assim, ó, um dos nossos maiores amigos, cara, é sim o Excel. A planilhazinha ali nos ajuda para tudo, né? Então, olha só, a gente tem uma planilha onde a gente vai montar os nossos treinos, de acordo com a intensidade, aquilo que eu comentei. Se a gente tem um jogo no domingo, a gente vai ter um treino, a gente vai descansar na segunda. O nosso treino na terça, ele já vai ser um pouquinho mais leve, porque a gente está voltando. Aí a intensidade ela vai aumentando de acordo com a necessidade, né? Então, assim, ó, ali vai desde treino na academia, desde treino no CT de uma forma individual, que é um treino quase que VIP, desde um treino coletivo, desde um treino de conceito de jogadas, desde um treino de relaxamento muscular. E às vezes, quando a gente fala de relaxamento muscular, a gente acha que o relaxamento muscular é estar numa piscina. Mas não, cara. Se tu faz uma parceria boa com uma academia grande, uma academia que é estruturada e pode te trazer benefícios, cara, a yoga, o pilates, eles acabam sendo uma puta frente para um trabalho de relaxamento muscular, né? Então, de novo, eles entram naqueles pilares que a gente comentou. E o Excel ele tem que estar do nosso lado e ele tem que estar planilhado, as informações têm que estar lá, elas têm que estar impressas, porque assim, ó, não dá para a gente dar um treino sem ter as coisas escritas, sabe? Sem ter as coisas montadinhas. Acho que isso é fundamental e imprescindível nos dias atuais. Eu ficava muito chateado quando eu via um treinador nosso dando um treino sem ter nada escrito. Eu não sei fazer isso. Quando eu fiz esse mesmo apresentação que eu estou mostrando para vocês, que eu fiz ali para a cidade de Terra Rica, para a associação de basquete ali, no sábado a gente tinha um aulão, que era botar em prática muitos desses conceitos que eu estou falando aqui. E era para ser feito isso em 4 horas.
Eu tenho 20 anos de experiência. Eu consigo dar 4 horas de aula sem ter as coisas escritas. Mas eu não vou conseguir conectar depois. Eu não vou conseguir conectar o exercício 1 com o exercício 2. Então, a gente tem que escrever. Eu não quero fazer no computador. Faz na agendinha. Faz em alguma coisa, mas faz, cara. Dá um jeitinho de fazer. Gente, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, tá? Eu vou encaminhar aqui um link novo para vocês, porque já está me sinalizando aqui. Esse link, logo mais, ele vai expirar, tá? Porque a gente começou a reunião antes aqui, eu e o Rafa, e a gente já começou a falar sobre outras coisas, então eu habilitei o link antes aqui. Eu vou mandar para vocês um link novo, tá? Que eu acabei de criar. Eu vou jogar ele aqui no chat. Eu vou pedir para que vocês acessem ali o chatzinho ali, cliquem, e quando tiver todo mundo lá, porque já está quase vencendo o tempo aqui, aí eu já recomeço por lá. Pode ser? Podemos todo mundo ir para lá, por favor? Show. Beleza, gente? Já está começando a entrar aí. Felipe e Adriano, quando vocês conseguirem entrar ali, a gente já começa daí. Ô, Mário, tu pegou aqui bem a parte onde a gente está mudando para uma outra sala ali, que está expirando aqui o tempo. Estou colando ali no chat ali o novo link ali. Se puder entrar, eu agradeço. Rafa, se puder mandar o link, talvez no privado ali, tanto para o Adriano quanto para o... Tô mandando lá nos grupos e vou dar uma divulgada aí enquanto o pessoal entra, tá bom? Vamos no Beleza. vou postar no Instagram também rapidinho. O rapaz estava ali, eu não peguei. Acabou de entrar. Fechou. Então tá, gente, vou recompartilhar aqui a tela para a gente dar continuidade ali de onde a gente parou. Tá aparecendo a tela aí, gente? Tá aparecendo sim. Show. Então tá, acho que o mais importante de tudo isso é a gente... É importante essa frase aqui, ó. Faça amigos. Com amigos, tudo fica muito mais fácil. Tudo, 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 tudo. De novo, a gente não precisa ter o cara
o cara de análise de desempenho melhor do Brasil, a melhor nutricionista do Brasil, o melhor fisioterapeuta do Brasil. A gente pode iniciar de uma forma mais na parceria, mais na troca, né? Isso é fundamental. Então, assim, ó, o que a gente fez? A gente tinha uma nutricionista para o adulto, a gente não conseguia bancar essa nutricionista para a base. E era extremamente importante a gente ter ela na base. E se a gente fosse tentar inserir, colocar ela para palestrar ali para a base, ou fazer algo assim, de novo, como a gente tinha bases de estruturas financeiras diferentes, muitas vezes os pais poderiam subsidiar esse custo, né? Mas tinham pais que não poderiam subsidiar. E o que a gente fazia? Cara, já que a gente não pode ter a nutricionista fixa para a base, nós vamos colocá-la para palestrar uma vez a cada 2 meses, colocá-la para conversar com os meninos, conversar com as crianças. E o segundo ponto, cara, todo bairro ali tem uma quitanda, tem uma verdureira, tem algo que possa nos ajudar ali com uma fruta, com alguma coisa assim. Cara, não é fruta estragada, mas, cara, as frutas ali, cara, pô, daqui a pouco elas vencem. E às vezes não tem giro, e às vezes tu tem que se desfazer delas. E, cara, todo o treino a gente conseguia ter ali suas frutas. É um tipo de parceria que não pesa. Não pesa. E a gente sempre pegava ali, cara, poxa, 20 bananas ou 20 maçãs e uma outra fruta. E, cara, para quitanda, para frutaria, para verdureira ali, cara, da região, não é pesado. Então é isso que eu tô falando. Faça amigos. Com amigos, tudo fica muito mais fácil. Ó, tem que ser amigo do comerciante local. E, de novo, aquele ponto, a gente tem que devolver para a comunidade. Ó, cara, ali eu tô do lado de uma hamburgueria ali de Joinville que trabalha com toda uma temática de esporte. Meu, é super legal para os caras ter alguém ali, ter um gigantão de 2 metros de altura lá. Uma academia. Cara, a academia vai te trocar, vai trocar com o quê? A gente tem que retribuir. A gente tem que fazer alguma coisa que estimule eles a ganhar novos clientes, novos adeptos. Isso vai fazer com que a parceria seja contínua. E, de novo, devolver para a comunidade. Todos os nossos jogos, quando a gente não disputava competições tão expressivas, onde a gente disputava, sei lá, campeonato estadual, a gente tinha alguma arrecadação. E essa arrecadação, ela ia para alguma instituição. E isso faz a diferença. Se tu vai, por exemplo, a gente vai sempre no hospital de câncer de criancinha, ali da região. E eu pego o cara mais alto do time. Pego lá um negão de 2,10 de altura. Cara, a criancinha, ela não vai saber se o cara sabe jogar, ou se ele é o LeBron James, ou se ele é sei lá quem. Ele tá lá e tá desprendendo a atenção dele para essa molecada, é sensacional. E devolver para a comunidade é fundamental. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona um contrato de basquete hoje na NBA, mas um contrato de basquete na NBA, ele exige que o cara tenha X horas, tá? Não, exige que ele tenha X horas de ações sociais por mês. A gente não exige que o cara tenha X horas por mês conosco, mas a gente faz uma rotação onde ele participe de no mínimo 3 atividades sociais ao longo do ano, né? Então isso acaba funcionando muito bem, né? Isso é importantíssimo, a gente poder devolver para a comunidade. Outro ponto importante é a gente trabalhar todas essas parcerias que existem. Cara, tu trabalhar com um DJ num jogo, é fundamental. É fundamental. Dá toda uma cara diferente para o jogo. E o cara está se divulgando. Esse é um tipo de parceria que muitas vezes a gente consegue sem custo. Um designer, alguém que trabalha com criação, um fotógrafo, um nutricionista, um fisioterapeuta, a verdureira ou a padaria da esquina, um cara que mexa com mídia, os próprios jogadores. Vocês já mostraram isso. Isso é fazer amigos. Vocês vieram jogar aqui contra a gente uma vez, acho que faz uns 2 anos mais ou menos, onde vocês trouxeram lá um menino que é do Pato.
não sei se está no Pato ainda, onde tinha lá outros 2 meninos ali do Curitiba, onde vocês deram uma encorpada no time de vocês, que, poxa, era fundamental. E essa encorpada, às vezes, vai estimulando o outro cara que já está lá. Então, isso sim é fazer amigos. É essa linha que eu comento, sabe? Por diversas vezes a gente trouxe jogadores que estavam nas suas paradas, estavam no momento sem clube, ou estava no momento de que acabou o campeonato, eu preciso me manter na ativa. E, cara, a gente conseguiu trazer vários jogadores de NBB assim, jogando competições menores aqui conosco, sabe? Isso é... Só entrar ali de novo, que acabou de entrar alguém aqui. E isso é fundamental, a gente encaixar todos esses caras. Encaixar os acadêmicos de educação física. Os acadêmicos de educação física podem fazer uma frente muito grande em diversos pontos, cara. Em toda essa questão de preparação física, em toda essa questão de scout, em todo um processo de progressão, às vezes, para eles trabalharem dentro da associação, né? As parcerias com secretarias de esporte. Eu não gosto muito de ter parceria com secretaria de esporte, porque mexer com política é um negócio difícil, é um negócio meio sujo, não que o ambiente esportivo já não seja muito, né? Mas, enfim, tem tudo isso também, né? E eles podem auxiliar de certa forma, eles auxiliam, às vezes, em logística, eles podem custear algum acadêmico, né? Então, isso é importante. E os pais, né? Acho que os pais, todos os pais podem ajudar sempre, podem ajudar em diversas coisas, né? Então, isso é importante. Ali nessa foto ali, a gente está ilustrando ali o pessoal que, poxa, estava vindo para fazer um peneirão para a categoria de base. Então, cara, eu não paguei para ter. Só um pouquinho, está entrando mais gente. Eu não paguei para ter esse mascote. Eu não paguei para ter as meninas ali promovendo e fazendo todo esse trabalho de mapeamento ali para nós. Então, de novo, a gente tem um trabalho sério, como o trabalho de vocês é. Se vocês pulverizam tudo isso, como vocês estão fazendo, e trabalham com os amigos, fica tudo muito mais fácil. Aqui é um pouquinho do pilar de recovery, que é aquele pilar que eu comentei ali, que é o descanso. O descanso não é só aquilo que eu falei ali, que pode descansar depois do almoço. Cara, yoga, pilates, eles ajudam absurdamente. E às vezes a gente consegue fazer esse tipo de parceria com a academia. Cara, eu comprei 2 piscinas, ó, que nessa que tá ali na foto. Comprei 2 piscinas dessa aí. E a melhor aquisição que eu fiz na minha vida foi comprar uma máquina de gelo pro time. Cara, ela custou milão para nós. Fazia gelo na hora. Os caras tinham todo um trabalho de relaxamento muscular. Ah, mas eu tenho ali a foto ali do taping. Pô, o taping ajuda, mas eu não tenho fisioterapeuta no meu time. Tá bom? Cara, tem vários cursos de taping. Vários cursos gratuitos ou cursos bem baratos de como você aplicar o taping bem feito. Eu tenho vários profissionais de educação física que fizeram esse curso e fazem a aplicação do taping. E já ajuda, sabe? Então, assim, são pilares de recuperação que às vezes não envolvem muito custo, né? Então, cara, quando a gente não tinha a piscininha, que também nem é caro, cara, a gente tinha aqueles galão ali, que era aquele galão feio, né? Que parecia aquele galão de lixo quase. Mas, cara, já ajudava. Ah, a gente não tinha máquina de gelo, o que a gente fazia? Cara, comprava 2, 3 sacos daqueles ali lá na conveniência ali com gelo e encher de água. Já resolve. Então a gente tem como fazer ações paliativas. Não tem que ficar se justificando com falta de dinheiro ou com falta de sistema ou disso ou aquilo. Por exemplo, análise de desempenho. Quando a gente disputava competições nacionais, a gente fazia uso do Synergy Sports, está ali. O Synergy Sports ele começou com o vôlei, principalmente com o vôlei feminino, a nível mundial, onde nos ginásios eles tinham câmeras, onde faziam todas as gravações dos jogos, e ali depois o cara de análise de desempenho ou a comissão técnica, porque é um login por time, ele vai lá, acessa e filtra todas as equipes que têm a Synergy, ou seja, que tem a câmera no seu ginásio. E aí ele vai lá e faz a pesquisa. Então, por exemplo, eu vou colocar lá
quero contratar alguém do vôlei. Eu quero uma ponteira que joga na Europa. Eu vou fazendo filtros, vou colocar ali a especificação que eu quero. E ela vai me listar lá 10 pessoas no filtro que eu fiz. E aí ela vai me dizer, eu quero agora no basquete, eu quero só como é que o cara sai do pick and roll. Ou como é que o cara se sai quando ele tem um desnível, tem um matchup. O que a gente vai fazer? Então, a tua contratação ela acaba sendo muito mais assertiva. E o Synergy hoje, todas as equipes que disputam NBB e que disputam CBB têm instalados no seu ginásio. Então, hoje não tem mais desculpa. Hoje o nível de informação que tu tem é muito grande. Só que, cara, a gente não tinha isso, não tem isso agora. E o que a gente vai fazer? Vai ficar parado? Não. Esse filme que eu coloquei ali do lado, ele é muito bom. Quem não assistiu, por favor, assista. Moneyball. Moneyball conta a história verídica de um time de beisebol que era um time famoso. Eu não manjo muito de beisebol, não gosto de beisebol muito, para falar a verdade. E era um time famoso lá que eu não sei, é como se fosse o New York Knicks do beisebol. E aí os caras tinham dinheiro e estavam perdendo, só perdendo. E aí os caras contrataram vários jogadores medianos, ou seja, eles montaram um time totalmente heterogêneo, muito parecido. E aí, como eles contrataram vários jogadores medianos e nenhum que decidia, ficou muito mais barato fazer as contratações. Ou eles faziam apostas que a galera costumava não apostar. Não vou apostar nesse cara porque ele está vindo de 2 lesões. Mas ele está vindo de 2 lesões, mas o número do cara é fantástico. E a gente adotou muito isso no nosso dia a dia. Como a gente não tinha dinheiro, nem sobrando, quanto mais tinha faltando, quanto mais sobrando, né? Então a gente tinha que ser muito assertivo em todas as contratações. E, cara, a gente tinha isso no Excel, a gente tinha isso planilhado, a gente tinha informações planilhadas, a gente tinha média de pontos, a gente tinha média de assistências, e a gente vai classificando ali, é como se fosse uma curva. E ele vai dar um ranking ali no final. Poxa, quanto mais novo, melhor. Quanto menor o custo, melhor. Quanto mais experiência e em jogos decisivos, melhor. Então a gente ia trabalhando para chegar no resultado final. Então a gente tinha um monte de jogadores mapeados a nível Brasil nesse sentido. Preparação física. Acho que a preparação física ela é fundamental. Ela ganha muitos e muitos e muitos jogos. Né? Acho que óbvio que um time que sabe só correr não vai ganhar jogo, mas um time que não está preparado fisicamente para aguentar o tranco, para aguentar o jogo físico, não vai. E essa é a maior diferença, às vezes, dos times. Principalmente aqui no estado, aqui agora, quando vai disputar uma competição adulta, às vezes tu pega lá um time que meteu 100 a 40, 100 a 50. A diferença dos caras não são tão grande assim em nível de basquete, mas em nível de preparação física é. E é por isso que os caras metem centenário. E hoje tem muitos treinos, cara. O FMS é um treino de preparação física, que é o preparador físico junto com o fisioterapeuta, onde ele vai mapear todos os riscos de lesão, todos os possíveis encurtamentos, todos os... eu tenho um exercício lá, eu fiz esse exercício junto com os caras. O meu ombro, eu tive problema em todas as partes do meu corpo, mas eu nunca tive problema no meu ombro, até então. Só que quando eu fiz esse exercício, eu vi que o meu ombro esquerdo está absurdamente encurtado, algumas mobilidades, com relação ao meu ombro direito. E aí, o que acontece? Quando você fazer a academia, tu já vai ter o teu treino específico voltado para prevenir esse tipo de lesão. E o FMS é um treino muito trabalhado hoje na preparação física, que faz total diferença lá na frente. Ou seja, a gente teve muito menos jogadores machucados, muito menos jogadores lesionados e aptos. Esse é um investimento fantástico. Ele não é barato, cara. Custa uns 500 pila, mais simples. Mas o polar você vê muito no futebol ali, parece um sutiã lá, quando os caras tiram a camisa ali no final do jogo. Só que esse cara aqui, ele dita o ritmo da coisa, cara. Ele mostra quando o teu jogador tá morrendo em quadra.
E aí a gente usava, a gente não tinha dinheiro, cara. A gente foi lá, fez um jeitinho, fez uma rifazinha, aquilo lá. E eu vejo se vocês fazem também. Compramos 4 desses caras aqui. E a gente colocava no jogo, nos jogadores. E aí ela mostrava, pô, o Renato aqui, cara, ele tá cansando. E a gente precisa ter ele inteiro ali pro último quarto. Aí, cara, ele ia lá e mostrava, o preparador físico, ele tinha esse diálogo. Ele tinha esse diálogo com o treinador e mostrava assim, ó, cara, se a gente segurar ele agora e tirar ele aqui, faltando 1 minuto e meio, aqui para acabar o quarto, a gente tira ele agora, aí tem mais 1 minuto de intervalo ali entre um quarto e o outro ali da paradinha. Cara, esses 2 minutos e meio é fundamental e suficiente para ele voltar 100%. Então, isso acaba ditando o ritmo também das coisas. Toda essa parte de preparação física, ela funciona. E ali, ó, que eu coloquei ali, o cara driblando o conezinho, é porque o treino funcional, cara, ele tem que ser adaptado para a realidade da modalidade esportiva. Treino funcional, o nome já diz, é funcional. Então, ele tem que fazer as funções que vão ocorrer dentro do jogo. A partir do momento que a gente faz esse tipo de investimento, cara, funciona. E esse talvez seja, eu nem coloquei ele na apresentação, mas esse talvez seja o ponto mais utópico que não existe hoje. Hoje, um preparador físico na Europa, ele ganha 60% mais ou menos de um treinador, do que ganha um treinador. Cara, vamos pegar um treinador de futebol aqui do Brasil. Treinador de futebol bom vai ganhar, sei lá, 600 mil. Tu acha que um preparador físico vai ganhar 400? É impossível. É impossível. Né? Então, isso jamais vai acontecer. Mas por que eles ganham lá esse valor? Porque a responsabilidade deles é grande e eles dividem. Então, uma comissão técnica decente, ela divide as coisas. Né? Fisioterapia. Cara, olha só. Eu comprei essa malinha ali. Ó. Essa malinha ali parece aquelas malinhas de arquiteto. Cara, tu desmonta, ela vira uma maca. Meu, fazer uma massagenzinha, pro cara dar uma relaxadinha entre um jogo e outro. Cara, paguei R$200. Olha esse aparelhozinho de choquinho. Tem vários aparelhozinhos que a gente consegue trabalhar toda essa nossa recuperação num baixíssimo custo. E é isso, cara. Fisioterapia, às vezes a gente não precisa investir horrores. A gente tinha uma fisioterapia móvel praticamente, porque a gente investia na preparação física, a gente investia na prevenção da lesão, antes da lesão. Depois que deu uma merda, aí é muito mais difícil. Investir em marketing, né? Pega ali um cara que nem eu que sou feio, aí coloca lá um óculosinho, coloca ali um fundo bonito, e aí funciona. Tipo assim, ó, a gente tem que saber se vender. Isso é importante porque é a forma com que os patrocinadores vêm, é a forma com que eles olham para a gente. Então, isso é fundamental. Criação. Cara, a gente pode criar ali no Canva. Canva é de graça. Tem ali uma série de ferramentas para designers que é de graça, onde a gente consegue trabalhar uma pecinha mais elaborada. Vídeo. Cara, quando a gente começou, era um vídeo amador. Olha ali, ó, como tá lá embaixo. Ali, ó. Cara, era um videozinho onde tinha um celularzinho filmando num tripé, onde a gente gravava o programa de TV que a gente participava e ia arquivando. Depois, cara, subiu o nível, vamos para a competição XYZ, já vai ter a filmagem pronta, já vai ter alguma TV cobrindo. Então, não temos que nos preocupar com isso. E o planejamento estratégico? Ele é difícil? Ele precisa de dinheiro? Não, cara, ele precisa começar. É isso que ele precisa, né? Cara, quanto custa a gente ir nos colégios, mapear os colégios todos da região e dividir ali? Cara, não custa nada. Esse cara ali da foto ali, ó, é o professor de futsal, onde a gente foi lá no colégio. A gente foi lá no colégio, que era o primeiro colégio onde a gente tinha ali as escolinhas. E esse cara, ele tinha 400 alunos de futsal. Às vezes, o professor pensa assim, cara, vai vir alguém do basquete, eu capaz de eu perder algum aluno, eu ganho por aluno, não vou querer mostrar, mas não, cara, é isso aí, olha ali. Cara, a gente foi lá, fez a apresentação, fez a aula,
funciona, a gente traz os jogadores juntos. Olha ali, na segunda foto ali, cara, eu tô com meu filho ali quando ele estava com 3 aninhos, cara. Quase 4 anos, foi quando ele começou a jogar basquete. E ali toda essa molecada, eles seguiram com a gente até o Sub-17, onde a gente acabou levando os jogadores, a gente faz uma interação. Nesse evento que eu fiz ali agora em Terra Rica, cara, a gente pegou e foi construindo várias atividades no sábado para a criançada. E às vezes tem atividades tão pequenininhas que tu coloca lá e foge do dia a dia, porque tudo que a gente está mostrando, cara, vocês já sabem, às vezes é com uma frasezinha diferente, ou às vezes a gente está pegando ali numa feridinha que vocês vão tocar de um outro jeito, mas vocês já sabem, né? Então isso que é importante. E para as crianças também, os fundamentos que a gente mostra é o mesmo, só que é um pouquinho diferente. Então o que eu fiz? Cara, a gente foi lá, primeira coisa, vamos medir a impulsão de vocês, então? Cara, foi colocando ali, ó, 5 pila, colando ali, ó, na tabela. E a molecada lá pulando para tentar pegar, para... Porra, meu, todo mundo começou a filmar, todo mundo começou a ver. E olha que negócio simples, sabe? São essas pequenas coisinhas que a gente faz, esse estímulo, que fazem a diferença. Ó, a gente precisa de dinheiro para poder fazer uma pecinha dessa, para poder fazer um folderzinho desse, poder levar lá nos colégios, poder conversar, poder se apresentar. Não precisa, cara. É fácil. E quem não é visto não é lembrado. A gente sempre tem que lembrar que tem alguém olhando para a gente. Tem alguém se inspirando na gente, né? Então, cara, é live, é palestra, é bate-papo com os pais, cara. O bate-papo com os pais é fundamental. É juntar os pais para poder apresentar o que nós vamos ter no ano, né? Isso é fundamental, porque, cara, tem alguém olhando para a gente. Seja os pais, seja as crianças, cara, tem sempre alguém olhando. Porque, olha só, aí o nosso atleta vai lá, descolore o cabelo, e aí, o que a molecada faz? Faz igual, vai descolorir o cabelo, e aí? Olha só que legal. Um é filho do médico, outro é filho do juiz na cidade. Então, assim, ó, tudo moleque com um bom recurso, né? E se espelhando no menino ali, que era o pontuador nosso da temporada. E aí, o que acontece? Se esse cara não anda na linha, cara, é ruim. Porque, de novo, sempre tem alguém olhando para a gente. E olhando para todas as atitudes que a gente vai fazer. Dentro, fora de quadra, na balada, no nosso dia a dia, né? Nós somos espelhos. E, às vezes, a gente não se dá conta. A gente para muito para olhar para o outro lado, para o lado ruim da coisa, do lado de quanto a gente investiu tempo, quanto a gente investiu dinheiro, quanto a gente... Mas, cara, olha o que a gente está deixando. Olha o legado que a gente está deixando. Olha o legado que vocês estão deixando. Olha quantas crianças vocês já impactaram. Olha quantas vidas vocês estão mudando. Olha quantas vidas a gente nem sabe. A gente não conversa. A gente não conversa. Então, todo mês, para a categoria de base, eu fazia uma palestra. E aí eu fiz uma palestra sobre Setembro Amarelo, há uns 2 anos atrás. E aí, cara, eu tinha 4 mães que eu descobri que naquele ano tentaram se suicidar. E aí, o que a gente vai fazer? Cara, a gente vai fechar os olhos? Não. É nossa responsabilidade e ajudar de certa forma, né? E, de novo, sempre tem alguém olhando para a gente. Sempre tem alguém se inspirando na gente. E por mais difícil que possa parecer, por mais erros que às vezes a gente possa cometer, ainda assim tem alguém inspirando na gente. Assessoria de imprensa é fundamental. A gente pode fazer um barulho diferente. Então, à medida que o clube vai crescendo, a assessoria de imprensa é uma ferramenta que ajuda muito e é um investimento que ajuda muito. E o sucesso, cara, ele vem antes do trabalho só no dicionário. Eu trouxe essa foto aqui porque foi uma foto muito marcante para nós. Foi um ano onde a gente ficou em 2º lugar no Campeonato Catarinense, adulto, e foi o ano que a gente começou a mudar, né? Então, essa ali era uma parte da nossa comissão técnica, ali na foto 2.
onde a gente tinha o Olívia, que era o nosso treinador, onde eu estava como auxiliar técnico, o André era nosso fisioterapeuta e o Rafa é o nosso preparador físico. E eram profissionais, todos eles, e o Fernando era da diretoria, era o nosso financeiro. Eram profissionais, todos eles, que tinham um gabarito muito alto, que tinham uma qualidade muito alta. E, de novo, a gente tinha uma estrutura baixa e surpreendeu chegando numa semifinal, numa final, derrubando alguns times, às vezes, com uma estrutura maior. Mas, cara, a gente ficou lá e quando muita gente fica no hotel, fica descansando, fica indo numa piscina, fica, pô, vou tomar o café da manhã do hotel. Não, cara, a gente estava trabalhando, cara. A gente trabalhou o final de semana inteiro, cara. Já prevendo não o que estava rolando na competição, mas do que ia rolar lá na frente. Então, assim, ó, cara, não existe segredo, cara. É trabalho, não existe segredo. E esse ponto aqui é muito importante. Lifelong learning. Estudar para sempre. A gente fazia curso para os nossos treinadores constantemente. Cara, curso da Vital System de preparação física, curso voltado para a questão de módulo, de parte tática, voltado para a estrutura, voltado para um pouco de cada. Né? A gente não vai chegar aqui e vir conversar com vocês e falar sobre conceito. Cara, cada um de vocês tem um conceito diferente sobre jogo, sobre leitura de jogo. Então, por isso que a gente propôs trabalhar esse tema primeiro, né? Porque depois a gente vai aprofundando, depois a gente vai entrando numa outra pegada, né? Então, isso é importante. A gente está estudando para sempre, a gente está se reciclando para sempre. Tem técnicas novas, né, cara? Eu falei ali para vocês a importância do FMS, a importância do pilar de recovery, a importância de como iniciar todo um processo de análise de desempenho. Então, assim, de novo, são ações que às vezes a gente não precisa de dinheiro, o que a gente precisa às vezes é o caminho das pedras, o que a gente precisa às vezes é de direcionamento. Para a gente estar vindo aqui, ó, e trabalhar ali, ter um final de semana inteiro para trabalhar, cara, foi porque tiveram pessoas que nos ajudaram, tiveram pessoas que em algum momento passaram direcionamentos e o caminho das pedras para a gente, né? Para a gente poder aprender como é que trabalha com projeto, para a gente poder aprender como é que a gente lida com algumas ações mais a nível nacional. Então, de novo, tem etapas para a gente estudar e para capacitar sempre. Então, essa troca de informação ela é fundamental. E acho que outro ponto é ajeite a casa, sempre, né? Ajeita a casa. Então, aqui são duas casas nossas ali. Uma na Embraco, que é uma recreativa, né? Onde a gente foi lá, plota lá uma logozinha no meio da quadra, onde todo mundo vai estar usufruindo dessa quadra, vai estar fortalecendo a nossa marca, vai estar amarrando algum projeto maior, como o NBA School, amarra. Então, são duas casas nossas ali, onde a gente vai fazendo a amarração das nossas marcas. Isso aqui é uma publicação, cara, que eu marquei aqui porque é bem interessante, ó. Grande ou pequeno, rico ou pobre, a estrutura é a base de tudo. Aqui a gente está disputando uma competição amadora. Olha ali, ó. Até no amador a gente tinha um mordominho que deixou ali, ó, as roupinhas dobradinhas, bonitinhas. Cara, se para um adulto isso faz a diferença, imagina para uma criança, né? Faz muita diferença. Ó, cara, mascote cheerleader. Eu não preciso pagar para cheerleader. Não preciso pagar para o mascote. Faça amigos. Cara, coloque isso aqui numa apresentação, no teu jogo de estadual, e é isso que funciona. Como eu falei ali, nós ganhamos como melhor público num segundo ano de estadual nosso. E por que a gente ganhou? Porque todos os jogos, seja contra o time mais forte ou mais fraco, todos os jogos nós tínhamos mascote, todos os jogos nós tínhamos DJ, todos os jogos nós tínhamos atração de intervalo, todos os jogos nós tínhamos desafios, onde ganhavam-se brindes, todos os jogos nós tínhamos o pessoal entregando pirulito para a criançada. Então, é fazer um ambiente, uma atmosfera família, né? Hoje, quando a gente vai num jogo de NBA, a gente tem, cara, é um shopping, né? Onde tem inúmeras atividades. A gente não pode fazer igual, mas a gente pode estreitar uma outra coisa. Cara, teve jogo aí que era mais estruturado, onde a gente metia lá um PlayStation, as crianças piravam. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Chama de líder, chama DJ,
Chama o mascote para tirar foto. Cara, tá ali, ó, mascote tirando foto com meu filho, cara. Meu filho com 4 anos. Tirando foto com todo mundo. Ó, desafio do intervalo, de lance livre, ganhando camisa. Cara, isso chama a torcida. Coloca a molecada da base, ó, essa aqui é a categoria Baby, jogando lá no intervalo de um jogo do adulto, do nacional. Cara, só ali tem umas 10 crianças. Cada uma dessas crianças levou pelo menos uns 4 familiares para o jogo. Para assistir elas jogarem 5 minutos. Mal tocarem na bola. Mas, cara, esse é o contexto. É isso que a gente tem que amarrar. Porque se a gente amarra tudo isso, a gente tem depois o objetivo, que é o que a gente precisa, que é a casa cheia, né? Então, aqui a gente, no Abel Schultz, com a casa cheia, aqui a gente na Embraco com a casa cheia, aqui a gente no Centro Eventos com a casa cheia. Esse jogo aqui do Centro Eventos é um jogo que me marcou muito, porque foi um clássico aqui onde a gente fez o basquete Joinville e Black Star, 2 jogos, 2 times da cidade, onde é um ginásio bem grande aqui, o centro de eventos, cabe mais de 5 mil pessoas, e a gente conseguiu, nós mais o Joinville, colocamos 3.800 pessoas nesse ginásio, onde foi dividido um lado só de uma torcida e um lado só de outra torcida, e ficou bem parelho, assim, a quantidade de pessoas, e foi bem interessante. E, de novo, fazendo esses atrativos, a gente traz isso aqui. Outro ponto que a gente trabalhou muito foi plano de carreira. Eu acho que, sim, se a gente quer trabalhar ali algum crescimento ali com o professor, se o professor ele tem algum ganho financeiro atrelado a isso, a gente tem que colocar algumas metas para ele, né? Então, o que a gente colocava? Objetivos. Ele atingiu os objetivos, cara, ele não vai ganhar 500, ele tem que ganhar 550. A gente tem que fazer esse diferencial. Então, por exemplo, ele tinha uma meta para captar novos alunos todo ano. Ele tinha uma meta que ele só podia perder tantos alunos matriculados. E aí tem as outras pequenas coisas que são importantes. Ele tinha uma meta para visita em colégio todo mês. Ele tinha uma meta para promover um evento, para fazer um curso, para promover alunos para a categoria de cima, né? Então, isso é importante. E tem várias ações que têm que ser feitas fora, né? É isso que estimula, né? Então, ali está a professora da base, ali com os menininhos, indo assistir, sei lá, Avengers, sei lá o que era isso ali, no cinema, né? Então, cara, toda cidade tem um mirante, tem alguma coisa assim. Vamos subir o mirante, vamos assistir as finais da NBA, vamos fazer um campeonatinho de videogame, vamos fazer esse tipo de ação, porque isso é o que estimula, isso é o que traz a molecada para perto, isso é o que faz com que eles se doem cada vez mais. Tá, mas e no planejamento estratégico? Como é que fica a parte de fundamento? Como é que fica a parte de conquista? Porque ali a gente comentou sobre adquirir novos alunos, não perder, isso e aquilo. Como é que fica isso aí? Cara, é simples. Resultado não existe para a categoria de base. Não existe cobrar, cara, que o teu time sub-12 fique na primeira colocação, o teu time sub-13 fique em tal. Não existe isso, cara. Não existe. E eu demorei muito para entender e aprender isso. Existe isso aqui, ó, cara. Resultado é produto. Resultado é produto. O fundamento é para a base. Então, a tua base ali, os teus meninos mais novos, eles têm que aprender a dominar os fundamentos. Por quê? Porque no final a gente precisa disso ali, ó, aquela foto lá de baixo, que é 2 meninos da base sendo chamados para ir jogar no adulto, né? Então, esse é o resultado que a gente precisa. Esse resultado que eu quero é os meninos sendo promovidos para o adulto. Isso é mais importante do que o sub-17 ser campeão. É isso que funciona. E a retenção de talentos? Até quando a gente deve reter talentos? Cara, esse caso aqui é muito legal e é um dos casos que eu me emociono aqui. O menino se chama Vitor Hugo. Ele veio treinar conosco. Eu tenho 1,88 m de altura. Quando esse menino veio com 12 anos, ele já era maior do que eu. E aí ele chegou lá todo negão, com dread, com não sei o quê. Foi já para um amistoso. O primeiro dia dele, ele foi já para um amistoso. Pegava a bola, queria enterrar. Meu, cara, imagina. 1,90 m e pouquinho, com 12 anos. As outras crianças tinham média de 1,60 m.
Então era absurdamente maior. E ele tinha uma puta envergadura, levantava o braço, era diferente de todo mundo. E era um menino muito pobre, onde a gente tinha um investidor, esse cara aqui era o padrinho dele, a gente trabalhava muito com padrinhos. Aí os padrinhos ajudavam com passagem, ajudavam com alimentação, ajudavam com... onde a gente foi trabalhando todo o pilar psicológico desse menino, né? Cara, porque a gente não pode esquecer que ele é um menino, né? Ele tinha 12 anos, 1,90 m, mas ele tinha a mochila do Angry Birds, cara. Porque ele tinha 12 anos. Hoje ele está na seleção brasileira. Hoje ele tem contrato com a Europa. Hoje o Marcelo Splitter é agente dele. E a gente não tem que reter ele. A gente reteve ele no momento que precisava. A gente tem que criar esse cara lá para frente. Só um pouquinho que entrou mais alguém aqui. E a gente tem que jogar para ensinar, não para ganhar. E, de novo, esse é outro ponto aqui que eu tinha muita dificuldade para entender. Porque eu era treinador. E principalmente, imagina, se eu estou treinando aqui o time do meu filho, cara, tu acha que eu não vou querer que ele ganhe, que seja campeão? Aí tinha esse menino que era muito maior que os demais. Como é que eu não vou colocar ele debaixo da cesta ali no fim do jogo para dominar o garrafão? Eu vou querer fazer isso. Só que eu tenho que entender que eu preciso ensinar ele. Beleza? Esse menino aqui tem uma previsão ali de chegar a 2,19 m de altura. Mas a gente não sabe quanto cada um vai chegar, né? E a gente tem que preparar para jogar para todas as posições. Antes do sub-15 não existe posição definida. A gente tem que trabalhar um pouquinho de todas. A gente tem que jogar num conceito aberto. Que é isso aqui, ó. Esse é o nosso sistema de jogo. É aqui que a gente tem que desprender um tempo. É aqui que tem que ser o nosso próximo treinamento. O nosso próximo treinamento com vocês tem que ser aqui, ó. Jogar num conceito de 5 aberto. É não definir posição o cara é grande, ele vai jogar lá embaixo. Não, senhor. Nós vamos jogar com todo mundo aberto, nós vamos fazer um carrosselzinho aqui, nós vamos fazer todo mundo rodar, nós vamos fazer movimentações onde estimulem todo mundo a jogar em todas as posições e estejam preparados lá para frente. A gente tem que criar esses caras lá para frente. E agora, como é que a gente faz? Jogue como um time de Série A. Não queira ser um time de Série A. Um time de Série A tem que ter uma puta estrutura. E a gente não tem condições de ter essa puta estrutura. Mas a gente pode jogar como um time de Série A. A gente pode ser organizado. Mas a gente tem que entender em qual realidade que a gente está. Qual realidade a gente está? A gente não entende isso, cara. A gente não sabe qual realidade a gente está. Por exemplo, todo mundo conhece esse cara aqui, né? Bernardinho. Todo mundo conhece esse cara aqui, ó, o Ferretti, do futsal. Todo mundo conhece esse cara aqui, ó, o Guardiola, do futebol. Todo mundo conhece esse cara aqui, ó, o Phil Jackson, do basquete. Todo mundo conhece esses caras aqui, né? Só que aí, a gente vai chegar e tem outros caras que a gente não conhece. A gente não conhece esse cara aqui do Palmeiras, mas ele é um dos melhores treinadores de base e é o cara que mais conquistou títulos universitários no Brasil, que é o Marcelo Rato. O Ramon, cara, agora eu montei essa apresentação faz tempo, né, cara? Eu montei essa apresentação faz 4 meses, mas agora o pessoal conhece o Ramon, porque ele é o treinador interino da seleção. Mas ninguém conhecia ele. Ele era um treinador que nunca tinha perdido com a seleção brasileira de categoria de base. O cara que faz um puta trabalho da base. Às vezes a gente não conhece. A gente, de novo, tem que entender em qual realidade nós estamos. O que é mais legal assistir? E o que profissionalmente é mais legal assistir? Pô, é mais legal assistir NBA? É mais legal assistir NBB? Nenhum dos dois. Mais legal é assistir Euroleague e basquete universitário. Ai, mas eu não tenho canal tal, eu não tenho Band Esportes, eu não tenho não sei o que. Cara, não tem desculpa. Entra lá no YouTube. Tem jogo completo do Real Madrid, do Barcelona. Entra lá, ó, tem March Madness. Jogo completo do Universitário. Antigamente, cara, há 15 anos atrás, o tempo do relógio ali do Universitário, da posse de bola, era 35 segundos. 35 segundos, os caras faziam jogada em cima de jogada, jogada em cima de jogada, movimento em cima de movimento. Hoje é 30. Cara, é muito legal tu ver isso. Os caras jogam dentro de um sistema tático. É diferente.
Na Europa, então, mesma coisa, eles jogam dentro de um sistema tático. A gente acaba vendo o jogo com outros olhos. E, de novo, tem jogo completo no YouTube, não precisa ir muito longe. E por que a gente tem poucos profissionais do esporte trabalhando na Europa, brasileiros? Cara, quantos argentinos a gente tem? Um monte. Um monte. E se for pegar qualquer seleção da América aqui, cara, Venezuela, Colômbia, Uruguai, cara, todos os treinadores são argentinos. O treinador da seleção uruguaia é argentino, da colombiana, da venezuelana é argentino. A seleção brasileira teve treinador argentino até agora, há pouco tempo atrás. Por quê? Porque os caras fazem treinamento em cima de treinamento, eles estudam a vida inteira, cara, eles se capacitam. E aí é a pergunta que a gente tem que fazer, cara, a gente tem que ser sincero. Quantos jogos você assistiu da categoria que você trabalha? A gente não assiste, cara. Quem é o campeão brasileiro sub-13? Quem é o melhor time da Europa sub-12? Tá no YouTube, cara. Tem no YouTube. Dá pra gente ver esses jogos. Tem como puxar. Tem no canal da CBB. Tem como puxar. Eu vou ficar fazendo lá a jogada do Golden State Warriors e colocar no meu treino do sub-12? Não, né, cara? Eu vou ver a jogada que funcionou lá do time campeão brasileiro do sub-12. Eu tenho que entender a minha categoria. Eu tenho que me inserir na realidade que eu estou. Por isso que uma meia dúzia de slides atrás era isso. Em qual realidade eu estou? É isso que eu tenho que entender. Eu vejo qual realidade que eu estou e aí eu vou trabalhando em cima dela. Isso é fundamental, né? Mas temos que ter um cuidado. E no treino, o quanto que a gente deve treinar fundamento? Tem que treinar bastante, né? É o que a criançada precisa, né? É o que os adultos precisam. A gente tem que treinar fundamento também. Em todas as categorias a gente tem que treinar fundamento, né? Mas, e no treino das crianças? O que as crianças querem? O meu filho, ele ficou sem categoria aqui no Black Star. A gente não estava com uma categoria sub-12. E aí ele começou a treinar num projeto aqui do Tiagão, que é um ex-atleta profissional aqui de NBB, e foi capitão do nosso time aí por 2 anos. E eu matriculei ele lá por 2 motivos. Porque eles tinham 2 professores, um era o Tiagão e o outro era o Max, 2 com uma bagagem boa, e eu acho que é importante ter 2 professores num treino, né, para poder ajudar a trabalhar aquela transição, que era o que o Rafa estava comentando antes da reunião começar aqui, que às vezes chega lá uma meia dúzia de meninos que está num nível totalmente diferente dos outros, e aí a gente tem que ter atenções diferentes. Então, eu coloquei por isso e porque eles tinham um preparador físico. E o Gui estava voltando de pandemia, estava meio gordinho, precisava trabalhar isso, achei que essa preparação física ia ajudar também. Mas ele pediu para sair. Ele pediu para sair porque ele ficou lá 4 meses e, cara, eles não jogavam, não tinham atividade de jogo. E isso é fundamental. O que eles querem? Jogar. Cara, eu entendo que a prioridade é fundamento e a gente tem que trabalhar fundamento. Mas a gente tem que ter o desafio. A gente tem que ter um desafio de elimina no final, ou mata-mata, não sei como é o nome aí. A gente tem que ter um 2 contra 2, a gente tem que ter um 3 contra 3, a gente tem que ter a cada X meses amistosos. Se a gente não tem amistosos, cara, a gente vai ter uma vazão grande. E isso é em qualquer categoria. Nós somos movidos a desafio. O adulto, mais ainda, é mais dependente de amistoso do que a categoria de base. E a gente precisa ter isso. Nem que seja uma pelada, nem que seja os 5 minutos finais e a galera se quebra e não seja um negócio bonito. Mas eles precisam disso. Cara, faça desafios, faça métricas, faça disputas. Isso aqui era um desafio ali que era 30 dias com o basquete. Todos os dias, durante 30 dias, eles tinham que mandar uma foto que eles não largavam a bola e estava dentro das atividades dele. Então, olha, o menino na comunhão com a bola. E o que a gente faz? Avaliação, ó. Aqui é a avaliação do sub-13. Eu printei uma planilha ali, ó. A altura dos meninos, ver quanto está crescendo, quanto tempo eles ficam no paredão, quantos lances livres certos, qual que é a explosão deles ali em 100 metros rasos, qual que é a impulsão deles.
Cara, esse tipo de desafio e de métrica move eles. Esse tipo de desafio e de métrica estimula eles. Isso é fundamental. E boas práticas para o treino. Que dificuldade a gente se depara no treino? Como que a gente pode iniciar e finalizar um treino? Cara, a gente tem que, usar isso a nosso favor. Usar o treino a nosso favor. É aquilo que eu falei antes. Cara, pranchetinha, escreve o que tu vai fazer. Conecta um exercício ao outro. E principalmente, nós vamos iniciar assim, assim, assim. É difícil, cara. As crianças, às vezes, elas têm muito déficit de atenção. Como é que nós vamos finalizar um treino? Em qualquer categoria do mundo, finaliza da mesma forma. Junta a galera. Põe a galera sentada. Põe a galera para relaxar. Põe todo mundo no meio da quadra. Deixa a adrenalina baixar. Principalmente para a molecada. E para a molecada, cara, eles vão chegar em casa todo pilhado. Deixa a galera respirar. Deixa baixar essa adrenalina. No adulto, a mesma coisa. Às vezes tu tá puto com um ou com o outro ali. Tu tretou ali, teve um problema ali no meio do teu treino. Cara, tu vai lá e já vai baixar essa adrenalina. Quando sair, tu não vai sair puto do mesmo jeito. Então, isso é importante, né? Como é que nós vamos fazer isso? Tá? E aí, tudo isso vai findando com uma finalização de treino, onde você vai mostrar, poxa, quais são os pontos positivos do treino, quais foram os pontos negativos, o que a gente pode fazer para melhorar depois, e aí a gente finaliza de uma forma mais coerente. E desenvolva todos os pilares, porque, querendo ou não, eles são os nossos futuros. Então, a gente não pode falar ou pensar só em termos de quadra, mas sim em termos de tudo, né? Porque o que a gente faz? Cara, põe os meninos para fazer entrevista, põe os meninos para falar ali na frente, põe os meninos para fazer ação social. Isso é fundamental. De novo, nós somos os espelhos para eles, como a gente falou, mas eles são reflexo da gente. Eles são reflexos de como a gente vai desenvolver eles. Que pilares nós vamos colocar para eles? Cara, é igual se algum de vocês aí for pai, cara. Pai é assim, chega um momento dos nossos filhos onde eles vão adquirir a postura deles, eles vão se posicionar, é onde eles vão desenvolver a índole deles, e, cara, isso é para o resto da vida. Depois é ajuste fino, tu não vai mudar depois que eles criaram todo um desenvolvimento. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E para finalizar, nunca deixe ninguém destruir seus sonhos. Então, assim, a gente tem que sonhar, a gente tem que ter objetivo, temos que trabalhar em prol disso. As coisas não caem do céu, mas o cenário pode estar lá, catastrófico. Se a gente tem um sonho, a gente junta todas essas madeirinhas e faz virar bonito. Tem vários ginásios aqui, cara, que era bem assim, ó, destruído. O sonho funcionou, quase começou a ter uma continuidade. E por fim, seja foda, seja um protagonista da sua própria carreira. Cara, carreira de vocês, o que vocês querem dentro do basquete ou não querem, cara, é vocês que vão dizer. Não sou eu que vou dizer, não é o presidente do clube que vai dizer, não é ninguém. Então, trabalhem para que vocês possam fazer o melhor de vocês para a carreira de vocês. Alguém vai estar olhando, alguém vai estar valorizando e vocês vão estar sempre com a consciência limpa de que vocês fizeram o melhor. Gente, obrigado. A apresentação era essa. Como eu comentei, a ideia, quando eu conversei com o Rafa, era fazer algo progressivo onde a gente fosse avançando. Então, o objetivo de hoje era, sim, trazer um pouquinho de gestão esportiva, porque a gestão esportiva, ela ganha jogo, né? Quanto mais a gente trabalha nesse nosso dia a dia, mais a gente consegue ter resultados. E aí, mais para frente, a gente vai avançando numa parte mais conceitual e mais técnica. Rafa, espero que eu possa ter atendido aí as expectativas. Fiquei bem feliz aí que, ao longo da apresentação, das mudanças de sala, a gente foi tendo bastante gente aqui.
E se alguém tiver alguma perguntinha aí, cara, pode ficar à vontade. Eu sei que o tempo está acabando ali, já sinalizou ali que a gente tem mais 6 minutinhos ainda aqui ainda da sala, mas caso alguém tenha alguma dúvida aí, fico à disposição. Vou deixar também todos os meus contatos de apresentação com o Rafa, tá? Para que caso alguém também queira ter um contato depois ali um pouquinho maior aí para poder tirar alguma eventual dúvida, estaremos aí à disposição. E aí, Rodrigo, show de bola, cara. Eu fiz várias anotações, paralelamente a gente conversou com alguns membros da organização que estão aí. Eu deixo o convite a todos aí que queiram se envolver com o nosso time. Nosso time corre pelo basquete, nosso time se inspira no Black Star. Sempre falo aí, que falei já pro Rodrigo, Rodrigo chegou e jogou 3 vezes no CBB, né? Começou onde? Começou lá em Santa Catarina, começou no Amador. Eu espero um dia nosso time poder crescer bastante para chegar aonde você chegou, né? E poder trabalhar e fazer o basquete mais forte, principalmente aqui no Paraná, que se não fosse o Pato Basquete, né? O Curitiba aí, que até o Adair tá aí, que está à frente do Curitiba, está na sala, não teria representatividade nenhuma, e a gente precisa mais representatividade do basquete. E minha ideia futuramente é fazer um camp. Até quero ver se trago o Rodrigo, convidei o Adair para falar sobre basquete de cadeirante. Eu quero fazer um camp para qualificar professores de educação física, pensando em o quê? Em levar o basquete para dentro do colégio. Na minha época, o basquete acontecia em tudo que é colégio, tinha um time de basquete. Hoje chega a ser uma vergonha. Se a gente não está à frente, correndo pelo basquete, tem colégio que não tem um time aí para representar a cidade e o município. Então, eu passo a palavra para as perguntas aí e agradeço muito, Rodrigo, a atenção que você deu. Vamos marcar o próximo treinamento. Perguntaram ali da exibição. Eu estou tentando gravar aqui no perfil do time. Se eu conseguir gravar, vou lançar no YouTube e vou divulgar também. Como eu vou divulgar o contato do Rodrigo aí, tenho divulgado no Instagram do time o contato do Rodrigo lá. É só chegar lá, tá bom, pessoal? Beleza? Ó, Beleza, é isso aí, gente. vamos. Boa noite, boa noite. Valeu mesmo aí pela palestra. Eu vim do trabalho dentro do fretado e acompanhando todo o progresso da palestra. Muito, muito instrutiva mesmo. Me ajudou a abrir a cabeça para algumas coisas e também fiz algumas anotações no que eu consegui. Eu também trabalho com a base e eu estava bem, eu achando que eu estava bem, então na verdade eu tenho que trabalhar um pouco mais. Mas obrigado mesmo aí, Rodrigo, o Rafael eu não conheço ainda, mas a gente pode até conversar depois, que eu também tenho um projetinho. Mas obrigado mesmo aí pela iniciativa aí do Rafael, do basquete aí, da quebradora do basquete, tudo certo. Obrigado mesmo. Legal, Felipe. Inclusive, antes de você entrar, eu estava comentando ali sobre o teu projeto com a Rafa lá. Depois ele vai estreitar esse laço aí. Tamo junto, rapaziada. Beleza, Rodrigo. Rodrigo, então, beleza, o que Oi. acontece? Eu fico como voluntário de treino juntamente com o Rafael, né? Com o Hash, a gente puxa o treino para a criançada e foi legal, importante porque a gente vê, a gente quer passar para a molecada, para a criançada, né? Que tem sido o grande foco do quebrada, né? A gente tem focado bastante na criançada e é interessante que a gente vê, eu, por exemplo, eu vou passar treino às vezes para molecada e eu vou lá e eu pesquiso treino NBA antes de pegar o exercício, treino Cleveland, treino Brooklyn Nets e pego o treino dos caras lá e eu nunca parei para pensar nessa possibilidade. Pô, o treino lá a gente tem uma média de 10 até 16 anos, né? Na maioria das vezes a molecada. Por que eu não pesquiso o treino de 13 anos da seleção campeã da América Latina, por exemplo, América do Sul, no caso, né? Por que eu não pesquiso o, o treino de 15 anos da seleção brasileira, o treino de 15 anos da seleção argentina? Então, uma visão diferente de como fazer funcionar, né? De ver as diferentes formas da informação e vir fazer o que chega. Eu chego lá e falo, molecada, bate bola com a esquerda, fura o chão, fura o chão, fura o chão. E às vezes não funciona porque tem essa troca de informação que não é para eles, não é para eles. Então é interessante ter essa informação, né? Agradecer. É uma Isso palestra, é um aí, cara. conteúdo que eu não esperava receber. Me surpreendeu muito a qualidade da informação e agradecer mesmo.
Beleza, depois pode me chamar ali no privado, que eu posso passar ali alguns links que são mais direcionados para a idade, aí fica até mais fácil para tu pesquisar. Então tá, gente, falta um minutinho aí, tá encerrando aqui o tempo. Então depois, como eu falei, Elis, se o Rafa não conseguir disponibilizar, eu mando material também, e qualquer dúvida é só chamarem, tá bom? Valeu, Um abraço Rodrigo. a todos aí, então. Tamo junto pelo basquete. Grande abraço, pessoal. Obrigado Tchau, tchau. pela presença de todos. Tchau, tchau.